Hey, hey, eu me chamo Jorge Souza, estou aqui para falar qual é o processo que eu desenvolvo para fazer a gestão de redes sociais de grandes clientes. Vem comigo até o final desse vídeo e se você trabalha com alguma profissão similar ao gestor de social media, né, o gestor de redes sociais, fica comigo até o final desse vídeo e bora lá! Bom, agora que nós estamos aqui para falar sobre os 6, tá? São 6 processos para você conseguir desenvolver dentro do seu negócio. E aí, gente, eu já vou falar uma coisa importante. É muito importante estabelecer um processo de onboarding desse cliente. Só que o processo de onboarding faz parte da segunda etapa que eu vou falar para você aqui. Vamos botar no meu computador para a gente poder ver tudo isso. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no meu canal, deixa aquele like, tá bom? Para que a gente consiga, de fato, trazer conteúdo relevante aqui para poder trazer profissionalismo aí para o seu negócio. Fechou? Legal. Aqui você vai acessar uma ferramenta chamada Miro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu essa ferramenta já? Miro? Essa ferramenta aqui já vale muito like. Já vale muito like porque ela é demais. Sabe por quê? Quando você entra nessa ferramenta, você consegue ver aqui uma oportunidade, tá bom? De trazer o lúdico, principalmente para o seu cliente. Quando seu cliente vê, por exemplo, uma planilha Excel com linhas, colunas, esse cliente talvez ele não vai conseguir talvez assimilar muito o que você está passando. Então, para isso você precisa trazer gestão visual para o seu negócio, tá bom? Isso é um baita estalo que eu dou aqui para vocês, porque ajuda muito na produção de conteúdo, na assimilação de tudo isso. Fechou? Então, aqui ó, créditos da partes aí, né, pro Miro, porque é uma ferramenta, uma baita ferramenta. Se você gostou, já coloca lá nos comentários lá se você utiliza ou não o Miro, por favor. Fechou? Vamos lá. Então, antes de eu pegar e passar quais são os processos que nós vamos estabelecer juntos aqui, tá bom? Eu vou falar para você aqui como que a gente consegue fazer com que a gente consiga entender qual que é a linha lógica de manter um cliente bem engajado na nossa base, tá bom? Na nossa base de clientes. Então, para isso, eu coloco aqui a primeira etapa do processo chamado antecipação. Ó, é o seguinte, tá? O que eu vou falar aqui tá ligado àquilo que você vai fazer com o cliente. Não é sobre o que você faz dentro da sua agência. De novo, tá? Dentro da agência, eu vou fazer um outro vídeo, muito provavelmente eu vou até atualizar esse daqui com o vídeo que eu fiz, né, de processos internos da agência, mas esse aqui é o que você precisa printar, ou seja, mostrar para o seu cliente, tá bom? Para a gente conseguir ter ali uma comunicação efetiva e você ter os processos bem claros. Fechou? Então, a gente tem a primeira etapa aqui que se chama antecipação, tá? Antecipação. Só que não adianta eu falar de antecipação sem antes mesmo falar de como esse cliente chegou. Então, eu tenho aqui uma linha tênue aqui. Eu tenho uma linha aqui que separa os dois mundos, tá? O mundo do pré-cliente e o mundo do cliente. Então, como que funciona essa questão do pré-cliente, né? Que eu vou chamar aqui de pré-cliente. É como se eu tivesse, tá? Num funil, né? Então eu faço todo o processo de funil de vendas aqui, trazendo novos clientes para o meu negócio, certo? Então eu trago novos clientes, então aqui são possíveis clientes, né? Então eu tenho possíveis clientes aqui para eu conseguir ordenar um processo de captação, captação de clientes. Então, eu faço o processo de captação de clientes, certo? Então, eu tenho aqui possíveis clientes sendo trabalhados. Então, cada bolinha desse aqui é um possível cliente. Então, tem um possível cliente aqui, tem um possível cliente aqui, tem outros aqui e tal, certo? Que vai me dar o quê? Vai me dar um cliente de verdade. Então, eu vou ter um cliente de verdade. Aí, eu tenho até um funil aqui, né? Que eu criei esse funil aqui, que é um funil invertido, certo? De lado aqui para a gente conseguir entender que ele vai entrar dentro da nossa esteira, na nossa esteira de produção aqui, né? De comunicação com ele. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui, lembra lá o funil AIDA? Você já ouviu falar no funil AIDA? Funil AIDA é o qual?
para não ser muito extenso aqui, porque muita gente já conhece isso. Se você não conhece, tudo bem, vai aprender agora, mas de uma forma mais sucinta. Coloca lá nos comentários, porque eu posso dar esse treinamento para vocês aqui no YouTube, tá bom? Do Funil AIDA. Se você quiser, só colocar lá embaixo. Então eu vou colocar aqui, tá? Atenção, certo? Então eu tenho o que aqui? Processo de atenção. Então eu tenho a primeira etapa do meu funil. Eu conquisto a atenção do meu cliente. Então essas bolinhas aqui, elas começam a entrar, tá vendo aqui, ó, dentro do funil, entendeu? Aí eu vou para a outra etapa desse funil, que é o interesse. Sabe quando você entra no shopping e aí você entrou dentro do shopping, você começou a ver aquelas lojas bonitas e aí você começou a se interessar por aquela loja? É a mesma coisa. Todo mundo entrou dentro do shopping, tá todo mundo entrando. A gente viu que, poxa, tem algumas pessoas que têm alguns interesses, e aí essa pessoa, depois que ela tem o interesse, ela cria o desejo. Ela até entra na loja, né? Então ela tem o desejo, então ela entra na loja, ela prova aquela bolsa, prova aquela roupa, aquela camiseta, aquele sapato, e aí ela tem o desejo de compra. E aí ela vai lá e compra, certo? Então ela compra. Por que que eu tô falando sobre isso, tá? Muito importante. Eu tô falando sobre isso porque eu quero estabelecer com você aqui uma ideia que eu tenho pré-cliente, certo? Então, cliente que faz parte do meu processo de captação, que ainda não é meu cliente, mas eu estou prospectando esse cliente. E a partir do momento que ele entra na esteira, ele comprou o seu produto, ele entra na esteira, ele já passa por esse processo que eu vou ensinar aqui para vocês, estruturar para o seu negócio. Fechou? Vamos lá de novo. Aqui eu tenho, depois que ele já se tornou cliente, eu vou até colocar um sticker. Olha que legal essa ferramenta, gente. Essa ferramenta é fantástica. Vou colocar um sticker aqui, ó. Então virou cliente, tá tudo certo. Então eu tenho aqui meu clientão, certo? Já entrou para a base. Aí eu tenho aqui o primeiro processo, certo? Primeiro processo, processo de antecipação. Como que funciona o processo de antecipação? Pensa que esse cara já é seu cliente, tá? Essa loja, essa influencer, sei lá, ela já é sua cliente. Você vai fazer um processo de antecipação. O que é o processo de antecipação? Quando você fez a proposta para o seu cliente aqui, você apresentou a proposta para o seu cliente, muito provavelmente você explicou o seu método de trabalho, certo? Só que você explicou muito por cima. Isso não pode ser a apresentação principal para o seu cliente. Você não pode chegar aqui e já ir direto para o briefing, que são as perguntas lá, né? Que você vai fazer para o seu cliente. O briefing, ele é pós, ele precisa vir na sequência. Antes você precisa ver uma coisa com o seu cliente que se chama aqui, ó, planejamento, entendeu? Então vamos supor, você está fazendo a gestão de rede social aqui de uma pessoa, certo? Se você não antecipar esses assuntos com o seu cliente, que é o planejamento, por exemplo, de datas, de ausências, olha que legal. A gente já consegue ver aqui algumas necessidades, né? Então aqui, ó, ausências, porque você vai precisar do seu cliente para poder desenvolver um conteúdo, por exemplo, em vídeo, né? Te dar alguma informação, agendar as reuniões. Então, você precisa de ter um planejamento com esse cliente. Aí, a partir do momento que você começa a ter esse planejamento com esse cliente, você combina de verdade aqui qual vai ser as datas, por exemplo, né? Para você conseguir honrar com aquele seu cronograma, entendeu? E para isso, gente, é muito importante. Se vocês quiserem, tá? Coloquem nos comentários, óbvio, deixa o like, tá bom? E também ativa o sininho para vocês conseguirem saber quando eu vou liberar esses conteúdos que eu vou falar para você agora. Mas deixe nos comentários o que você mais precisa. Porque se eu ver que muita gente está precisando de conteúdo de como estruturar um bom planejamento, eu vou desenvolver um conteúdo especial desse, entendeu? Eu vou desenvolver um conteúdo especial que vai te atender. Então eu preciso saber da sua dor. Coloca lá embaixo nos comentários. Então, as datas, certo? Planejamento é muito importante. Então, vamos supor, eu peguei um cliente agora, é real isso, tá? Peguei um cliente que ele vai fazer uma viagem de 20 dias no próximo mês. Eu vou precisar me antecipar com o conteúdo, entendeu? Então, eu preciso disso, tá bom? Depois que você fez aqui, você entendeu quais são os itens aqui de planejamento e tudo mais, ainda não vai pro briefing. Briefing é depois. Você vai para uma parada chamada documentação. O que é documentação? Então você vai pedir mesmo documentação. Quando você pedir
para esse cliente, você vai pedir, pode ser pelo próprio WhatsApp, não tem problema, tá bom? Você vai pedir para o cliente os dados dele. Você vai pedir, você vai pedir por WhatsApp os dados dele. Então você vai pedir os dados. Então você vai pedir ali nome, CNPJ, RG, que é CPF, de acordo com o seu contrato, para você conseguir antecipar o quê? A emissão do contrato. Para você conseguir fazer o quê? Uma previsão de plano. Qual que é o plano que você assumiu com ele? Entendeu? Se você não conseguir fazer esse processo de antecipação com o seu cliente, muito provavelmente você vai ser aquele social media, aquele gestor de tráfego, aquela pessoa que trabalha no meio digital, amadora, sabe? Você vai fazer um trabalho que não vai ficar assim enxuto, ela não vai conseguir sentir a representatividade do seu negócio, entendeu? Eu bato muito nessa tecla em que o profissional ele precisa se comportar como uma empresa. E eu quero fazer de você esse tipo de profissional. Eu quero te ajudar com isso. Então, meu, vamos lá. Se vocês quiserem esse tipo de conteúdo também, de como se comportar como uma empresa para conseguir se posicionar bem com o seu cliente, eu super faço esse tipo de conteúdo para você, porque é importante, tá bom? Então, antecipação aqui, tá? Você vai antecipar esses tipos de coisa, tá bom? Então, você vai deixar de ser um profissional amador e vai ser um profissional mais realmente profissional top, tá bom? Então, você vai antecipar. Aí você vai internamente, aí é um conteúdo interno, tá? Que aí a gente pode fazer um outro vídeo também depois sobre isso. Conteúdo interno, ele vai fazer o quê, tá? Vai ser preparar o ambiente desse cliente. O que significa isso, Jorge? Eu vou até pintar de outra cor aqui para vocês conseguirem ver, tá? Que são os processos da agência, tá? Internos. Se você não tem agência, você gosta de chamar de outra coisa, não tem problema. Tô falando que é processo interno para você conseguir dar para o cliente, tá? Isso daqui, ó, é tudo contato direto com o cliente. Vou até colocar aqui a legenda para vocês poderem saber, tá? Contato com cliente. Vai ter que dar uma previsão de plano para ele, ver as ausências, tudo. Muito importante. Mas vamos lá, processos internos. Esse post-it aqui, ele é um post-it importante. Por quê, tá? Porque ele vai te dar a autonomia para você conseguir, por exemplo, criar documentos para ele. Então, vamos supor que você trabalha com Drive. Criar o Drive do cliente. Além de criar o Drive do cliente, você vai criar talvez a planilha do cliente. Aí é processo interno. Se você quiser um vídeo de processo interno, depois eu passo para você. Você vai, ó, eu trabalho de um jeito enxuto, tá? Depois eu posso até passar isso pra vocês, não tem problema não. Só coloca nos comentários, deixa o like aí, né? Você pode passar a planilha pra ele, mas aqui que eu quero falar pra você, que esse laranjinha, é assim, ó. Você prepara um ambiente pra esse cliente, entendeu? Sabe por quê? Porque depois da antecipação, a próxima etapa aqui é o famoso onboarding. Meu, eu adoro fazer onboarding com cliente. É muito da hora, é muito importante fazer isso. O onboard com o cliente, se você gosta também, coloca aqui embaixo. Porque tá todo mundo engajado, tá muito legal isso, né? Então aqui, ó, o onboarding com o cliente, tá? Você vai fazer como se fosse um kit. Olha que legal. Kit boas-vindas. Kit boas-vindas. Kit boas-vindas. Aí você vai chegar pro cliente, vai mostrar pro cliente e tal, né? Que você vai fazer e tal. Então, você já vai falar do contrato, ó, assinamos o contrato, tá tudo certo e tudo mais. Aí sim você tem o briefing. Que aí você tem aquela conversa com o cliente e os alinhamentos com ele, certo? Então aí sim você tem o que? O kit. Depois que você fez, vou até colocar aqui pro lado, ó, o planejamento, porque eu acho que vai ser bom porque vai casar isso que eu vou falar agora, tá bom? Depois que você fez o planejamento com o seu cliente, você vai fazer uma coisa chamada datas. Você vai mostrar esse
planejamento e o seu método de trabalho. Ah, Jorge, é na antecipação? Depende, tá? Depende. Eu já consegui fazer esse card aqui ficar entre os dois. Aqui, ó. Ficar nessa linha aqui entre os dois. Mas geralmente, tempo ao tempo, tá? Dá tempo ao tempo. Sabe por quê? Porque geralmente seu cliente não tem o mesmo tempo que você tem, talvez, para servir ele, entendeu? Então, esse card aqui, talvez você consiga antecipar. Mas talvez você não precise de antecipar, tá bom? O que que você vai fazer? Você vai mostrar o planejamento e o seu método de trabalho. Muito provavelmente aqui você já vai ter oportunidade de mostrar para o seu cliente um calendário. Não é um calendário de postagens, tá? É o calendário de reuniões e, tá? E produtividade. Ah, Jorge, eu vou precisar fazer esse conteúdo internamente? Óbvio. Você vai preparar. Nesse preparo do ambiente aqui, você já tem que fazer isso aqui, ó, o calendário. Já tem que fazer o calendário. Porque senão você não vai trabalhar organizado com esse cliente. Aí vai ficar ruim, entendeu? Aí você vai mostrar. Lembra lá? Ó, o post-it é menorzinho, tá vendo? Ó? Você vai mostrar esse calendário, entendeu? Aí, o que que vai acontecer? Isso tá no processo de antecipação com o onboarding, tá? Você conseguiu a agenda com ele, né, com o cliente, aí você mostra. O que que eu quero falar aqui para vocês, tá? Essa reunião de produtividade, né, para você poder mostrar, é muito importante porque você vai começar a mostrar o seu método de trabalho, né? Eu coloquei aqui, ó, método de trabalho. Tá vendo? Não coloquei aqui por um acaso. Coloquei aqui porque o cliente precisa entender como você vai trabalhar com ele, entendeu? Então, eu tenho uma sugestão de conteúdo aqui para você que talvez possa te ajudar, tá bom? Para você poder desenvolver esse modelo de trabalho. Só que eu não vou falar ele aqui completo. Eu vou pedir para que você engaje comigo lá nos comentários e fale se você precisa desse conteúdo, porque aí eu faço um conteúdo específico sobre esse assunto para você, tá bom? Como que funciona o processo do Jorge, tá? Trabalhando, tá? Muito importante, tá? Como que funciona? Eu trabalho de uma forma assim, ó. Essa semana que eu estou entregando os conteúdos da próxima semana e já estou estudando o conteúdo da outra semana. Deu para entender? Então, eu faço um processo de trabalho em que eu já estou com o meu agendamento de publicações filé para a semana que vem e já estou projetando a próxima semana. Entendeu? Então é como se eu tivesse uma esteira de criação e uma esteira de entrega, uma esteira de descobertas, né, de estudos e uma esteira de entrega. Olha que legal. Nós temos aqui uma esteira de criação. Uma esteira de criação. E nós temos aqui uma esteira de entrega. Eu não vou colocar criação, não, vou colocar assim. Descoberta. Por quê, tá? Essa esteira de descoberta é uma esteira que vai antecipar os conteúdos que eu vou entregar. Então, é como se eu estivesse fazendo esse procedimento aqui, ó. Ó, estivesse fazendo esse procedimento aqui, ó. Só que eu preciso te falar uma coisa, tá? Eu não tô falando de forma completa esse conteúdo para você, tá bom? Porque eu preciso de mais tempo para falar com você. O objetivo aqui é passar pelas esteiras que a gente está passando, tá bom? Então, como que funciona esse processo de descoberta? Pensa que eu tô na semana um. Então, agora vai ficar mais claro, ó. Ó, semana um, aí eu tenho aqui a semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Tá? Vamos renomear aqui. Semana 2, 3,
4 e 5. O interessante aqui é você entender que a gente está antecipando sempre uma semana, entendeu? Então, enquanto eu, Jorge, estou fazendo um trabalho durante a semana 1, né? Eu já estou projetando a semana 3, já estou lá para frente. Por quê? Porque eu estou na fase de descoberta. Agora, na semana 1, eu estou entregando a semana 2. Isso, gente, é muito importante. Muito importante. Isso vai fazer com que você consiga ter uma coisa chamada tempo. Tempo para você poder fazer suas prospecções. Tempo para conquistar novos clientes. Para poder ter uma base de cliente maior. Então, eu acho que aqui, se fosse para falar para você, a maior sacada dessa aula toda é isso que eu tô falando agora para vocês, tá bom? Você pensar sempre em duas linhas de produção. Uma linha de descoberta, de ideação, criatividade, esse tipo de coisa, e uma outra linha de entrega, de produtividade. Se você é uma pessoa que trabalha, por exemplo, com uma equipe de freelance, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai estar muito aqui e aqui validando. Por quê? Porque aqui você talvez está passando trabalho para freelance, entendeu? Então você está indo numa linha mais executiva, se pode dizer assim, entendeu? Então você está pensando mais no projeto como um todo do que fazendo post à torta direita. A estratégia é muito importante. E fazer essa demonstração para o cliente vai fazer com que ele tenha segurança sobre o seu processo de trabalho. Então é extremamente importante. No processo de onboarding, do jeito que eu fiz aqui, você depois, né, você faz, lógico, briefing e tudo mais, mas você explica para o cliente esse tipo de movimento, né? Aqui onde você está mostrando o seu método de trabalho. Extremamente importante. Você vai alinhar a expectativa com ele em relação a algumas datas. Muito provavelmente, se você estiver falando de produção de conteúdo em vídeo, vamos supor, eu tenho um cliente lá do Paraná, lá do sul do país. Eu sou de São Paulo. Como que eu vou fazer o vídeo para ele? Como que vai ser? Não, eu vou ter que instruir ele. Eu vou ter que ter um roteiro, vou ter que mandar um roteiro para ele de produção de conteúdo. Onde você faz isso? Tá aqui, ó, no kit boas-vindas, no trabalho que você está desenvolvendo de mostrar para ele o seu método de trabalho, entendeu? Então isso é muito importante. Um outro ponto importante aqui do onboard é você preparar a casa. Mas não é a casa do cliente não, né? É a sua casa, tá? É a casa, não é a casa do cliente, o Instagram não, tá? É a casa aqui, ó. Você entregar para ele, por exemplo, um drive. Vamos supor, você entregar, por exemplo, um drive. Você entregar talvez uma planilha para ele. Tá tudo, tá tudo aí, ó. Tem todo o processo do kit, entendeu? Isso é muito importante. Aí você vai fazendo amizade com esse cliente, você vai fazendo aquela, você vai tendo aquele afeto com ele, você vai fazer um briefing bem tranquilão com ele, entendeu? Bem tranquilo. Fechou? Outra etapa aqui, que eu já até coloquei aqui um spoiler para vocês, tá bom? Engajamento, tá? Já até tinha dado aqui como engajamento, tá? A etapa de engajamento é onde você, profissional, vai dar um up no cliente. Você vai pegar e falar assim: vamos lá, agora o jogo vai mudar. Agora você tá comigo. Então você vai fazer o quê? O engajamento. Gente, essa etapa de engajamento, eu falaria para você que é o pulmão de tudo isso que a gente tá fazendo. Sabe quando você tá em casa, está precisando respirar? Aí você descansa, você joga um videogame, você vai fazer seu cabelo, você faz aquilo, você fica com a sua família. É o respiro. O cliente, ele é sempre carente. Se você concorda comigo, coloca lá nos comentários. É sempre carente. Conforme você vai trabalhando com ele, ele vai ficar na sua. Não, eu vou falar desse jeito, né? Vai ficar na sua bota ali durante um tempo. Por quê? Porque ele tá pegando confiança. Você é a única pessoa que consegue falar sobre o objetivo que ela tem naquele momento, entendeu? Então, é normal o cliente te pedir ajuda, opinião, e aí tá tudo certo. Você às vezes até é psicólogo de alguns clientes. O que eu tô falando pra você é que você precisa fazer o seu trabalho com ética, com profissionalismo. Você não pode deixar levar. Por quê? Porque existe um contrato por trás,
Existe uma ética por trás, uma empresa por trás. Então fica com esse estalo aí. Então a fase de engajamento que você tem que pensar ali, esse cliente está na fase de engajamento. É onde você tem que dar um up nele. É onde talvez ele está broxando e você precisa fazer uma coisa: mostrar resultado, mostrar as métricas, chamar para uma reunião e mostrar, por exemplo, o relatório, quantos seguidores conquistou, quanto conseguiu vender, quanto foi a chamada. Você precisa fazer isso. Faz parte do trabalho do profissional da gestão de rede social. Mesmo pessoas que trabalham com tráfego, trabalham com outras coisas, é a mesma coisa. Você precisa trazer esse senso de urgência para o cliente. Muito importante, muito importante. Aqui eu coloquei aqui sobre fazer comparativos. Outra fase importantíssima. Por quê? Porque às vezes o cliente está desmotivando, mas não por você, mas por ele, que ele não está dando tanta atenção. Aí é a hora de você engajar o cliente. Mostra para o cliente o que ele está fazendo, o que ele está entregando, se tá bom, se tá ruim. Veja o que precisa melhorar na comunicação de vocês. Por quê? Porque essa fase de engajamento vai fazer com que você faça isso com o cliente, ó. Confia no pai aqui, confia. Ó, você faça isso aqui com ele, ó. Deixa eu pegar aqui a seta. Cadê a setinha? Aqui, ó. Você faça isso aqui com ele aqui, ó. Suba ele lá pra cima. Vai ter que dar um up no cliente, sacou? Isso é importantíssimo, tá? A outra fase que a gente vai falar aqui é sobre uma fase muito importante chamada constância. O que é a constância? Pensa que o cliente, às vezes, ele vai dar uma desmotivada, mas você precisa animar ele e, pô, peraí, vamos continuar trabalhando, pô, vamos continuar assim, porque senão ele vai fechar o contrato com você, né? E você não quer isso. Então você precisa necessariamente puxar esse cliente para você com constância também. Então, eu sei que você vai querer, às vezes, deixar aquele cliente de lado um pouquinho e tal, mas pode. Você vai ter que dar atenção para ele. Tá bom? Por mais que você tenha agendado com aquele cliente, sei lá, 20 posts por mês, 2 reuniões, não tem essa. O número que está no contrato, ok honrar aquele número, mas a atenção, o suporte precisa acontecer. Sabe por quê? Pensa que você é a pessoa que vai estar aqui, ó, nas redes sociais, vendo as redes sociais dele. Pensa que ele ficou 3 dias sem fazer um stories. É a sua obrigação engajar esse cliente. Trazer constância para esse cliente. Ah, é muito difícil? Não é difícil. Nas suas horas livres, eu canso de pegar e falar assim: pô, poderia melhorar aqui, hein? Ó, uma dica. Assim não faz sentido. Ó, putz, da hora, que legal, meu. Tirei um print aqui. Às vezes eu até registro o print. Por quê? Porque pro cliente ver que ele tá conseguindo sair da zona. Às vezes aquele cliente, ele não tem tanta expertise, por exemplo, mexer no celular. Às vezes não tem tempo. Então você precisa fazer a gestão bem feita disso. E a constância é muito, mas muito importante. Aqui eu trago aqui também outro conteúdo aqui, por exemplo, né, que você vai fazer com ele, que é revisitar a estratégia. Constância vai precisar bater na estratégia de novo. Então, eu quero fazer uma reunião com o cliente a cada 2 meses. Você tem que ter ali, ó, o status quinzenal com ele. Ações de melhoria. O que pode melhorar que você acha? Quais são as suas referências? Você fez o estudo, mostra para ele, tá? Gente, ó, esse conteúdo que eu tô passando aqui, Jorge, passando para você, eu tô falando que é conteúdo que não necessariamente é você na sua agência que vai ficar só trabalhando nisso. Você vai trabalhar e vai passar pro cliente. Tudo que tá amarelinho aqui é passando pro cliente, tá? Então as ações de melhoria você passa pro cliente. Revisitar as estratégias com o cliente. Revisita, mostra, puxa uma solução e mostra para ele. Tem que ter. Revisitar o planejamento de ausências também, muito importante para você não se surpreender. Às vezes você quer tirar férias como profissional, às vezes você quer fazer uma viagem. E aí? Como que você vai fazer? Você vai ficar na mão do cliente? Não pode. Aí eu vou te dar um estalo aqui, tá bom? Sobre essa questão do planejamento de reuniões com o cliente, tá? Muito importante.
Você deve estar se perguntando assim: será que eu tenho que fazer tudo isso de reunião? Não é tudo isso de reunião. Malemar, você vai fazer o briefing com ele, arrumar a casa com ele, a linha editorial, sim. Só que é importante você estabelecer algumas cadências, ou seja, alguns ciclos de comunicação com ele, para que você consiga trazer essas ações, dar esse up, entendeu? O up não é assim, vou marcar uma reunião de 1 hora para te dar um up. Não, é um like lá na foto que ele publicou. É falar para ele assim, pô, esse conteúdo é de autoridade, hein? Esse conteúdo é de conexão, olha que legal. Olha esse comentário. Isso é dar um up, não é fazer uma reunião com ele e falar. Não, é no dia a dia. Mostrar as métricas, sim. Talvez aqui, né? Você fazer uma reunião com ele e mostrar um print de uma tela, entendeu? Tem que ter. Aqui eu desenhei para vocês um planejamento de reunião. Por que que eu tô falando isso? Porque aqui tem uma dica para vocês, que vale um vídeo só para isso também. Planejamento, por exemplo, de reunião, a cadência, né, das cerimônias que eu quero estabelecer aqui como sugestão para que você possa fazer com o seu cliente, tá bom? É o que eu faço com os meus. Então, por exemplo, começou dia 4, numa segunda-feira, eu vou trabalhar durante 15 dias com esse cliente. Depois, dia 18, mais 15 dias com o mesmo cliente. Só que eu tenho data de início e data de fim para eu conseguir planejar e conseguir revisitar o que eu planejei e fazer uma retrospectiva. Então aqui é meia hora com o cliente, falando, ó, essa semana aqui você vai precisar passar tantos vídeos, eu vou estar fazendo isso aqui, isso aqui, o conteúdo do dia 11 já está programado, tem alguma ação tempestiva para a gente poder fazer, você vai revisitar, alguma influencer vai na sua loja, você vai participar de algum congresso, não vai, blá, 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 blá. Eu já deixo estabelecido isso dentro aqui da reunião de planejamento, para eu poder já projetar aquilo que vai acontecer nas próximas semanas. Aí de quarta-feira eu vou lá e faço um bate. Estabeleço meia hora na minha agenda e falo assim, pô, eu vou vasculhar tudo desse cliente. Aí eu vou vasculhar. Pô, não atualizou o nosso Trello, tá faltando acordo, tá faltando isso, ou foi bom isso, foi aquilo bom. Aí eu vou lá e falo, ó, a gente tá com um problema aqui. Tararará. Aí eu pego e identifico os problemas. Então, eu, quarta-feira, eu me planejo para poder retirar amanhã, olhar todos os perfis, todos os materiais, todos os conteúdos dos meus clientes. Você faz isso ou não faz? Preciso te dar aqui um estalo para você começar a fazer, então. Porque o mínimo é necessário. Planejamento com o cliente, revisão do que foi feito, por retrospectiva, né? E a identificação de possíveis problemas. Não quero que você, semana que vem, fique correndo a ferro e fogo com o cliente. Me fala nos comentários se você faz isso. Mas se fizer também, tá tudo certo. Vamos lá, vamos trabalhar aqui. Que deixa. Meu, eu tô produzindo esse conteúdo pra te ajudar. Pra servir como apoio pra você, fechou? E eu quero que você se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal e deixa o seu like, fechou? Então vamos lá. Constância, tá bom? Planejamento, mostrar pro cliente o que tá sendo feito é muito importante. Muito. Por que que é importante? É assim, ó. Sabe aquele galo que canta às 6 da manhã? Ele não. Cacaracá. Então, você tem que fazer isso. Tem que mostrar pro cliente que você fez. Nossa, legal essa copy, né? Sim, ficou top. Muito legal. Que bom que você elogiou. Muito obrigado. Por quê? Porque o cliente vai pegando essa frequência de te elogiar. Isso é importantíssimo. E também de falar que não tá bom. É mais importante ainda. Eu recebi uma crítica construtiva, né, de um cliente meu sobre o design. E realmente, depois que eu fiquei olhando para ele, eu falei, putz, aquele design tá ruim. Meu, você acredita? Dia seguinte eu já fiz um design totalmente top. Ele foi lá e falou, puta, graças a Deus, melhorou muito, Jorge, parabéns. Você foi muito rápido na sua resposta. Então, assim, não tem problema, tá? Não tenha problemas com feedbacks, tá bom? Com feedbacks. Isso é muito importante para você, pra vida, tá? Agora, essa nova fase aqui, ó, oportunidade. É uma fase muito maravilhosa. Essa fase aqui, ó, vou até copiar esse carinha aqui, ó. É uma fase boa essa aqui. Essa fase é uma fase boa. Por que é uma fase boa? Porque oportunidade, gente, é assim, ó. Você é o principal ponto de conexão desse cliente
para as mídias digitais. E você sabe que as mídias digitais estão crescendo muito. As redes sociais, lançamento de produto, tráfego e tudo mais. Por que que você vai se limitar em não passar esses conteúdos para o cliente? Com medo de não saber passar? Uma coisa eu te falo, você precisa ser generalista também naquilo que você faz. Você precisa saber falar um pouquinho de tráfego, de anúncios, saber falar um pouquinho de infoproduto, de perpétuo, de tipos de lançamento, saber falar, por exemplo, de criação de site, saber falar. Não estou falando para você fazer. A sua especialidade talvez seja o social media, talvez seja a gestão de tráfego, talvez seja a produção de conteúdo. Tá tudo certo. O que você precisa fazer é dar uma luz para esse cliente. Então você é a luz no fim do túnel dele. Lembra que eu falei que você posicionou a rede social dele como um fator decisório para poder potencializar os resultados dele? É a mesma coisa aqui. Oportunidade, você vai ver a luz no fim do túnel para esse cliente. Ok? Você vai direcionar ele para essa luz. Aí você vai pegar e falar assim: pô, olha, você pode jogar um link na bio aqui diferente, não só o WhatsApp. Você pode começar a pegar o Pixel, você pode começar a fazer um e-book aqui, né? Produção de um e-book e tal, para você conseguir vender, captação de uma lista, tal, fazer uma promoção. Essa promoção talvez de uma forma um pouco mais estratégica, sabe? Para ela conseguir mais clientes, abrir uma escassez ali de uma agenda para conseguir, sei lá, trazer mais gente para o seu espaço. Tudo tá ligado à oportunidade. E aqui é a oportunidade que vai fazer com que o cliente sorria, consequentemente ele goste de você e permaneça com você. Então é muito importante ver o que está aqui de posicionamento digital, de crescimento, explicar para o cliente, tudo certinho. Fechou? Posso contar com você que você vai explicar essas paradas aqui? Se você tem alguma dúvida sobre o meio digital, coloca aqui embaixo, tá bom? No modo geral mesmo, tá? Qual que é a sua maior dificuldade aí? Coloca aí, vamos conversando. E o último, não menos importante, qual que é? Qual que é? Não tô com cola, hein? Não tô com cola, tá aqui, ó. Cancelamento. O terror da sociedade. Cancelamento. Ai, cancelei um contrato, perdi R$ 1.000, R$ 1.500. Pode ser que seja muito importante essa perda para você, para sua ganho de produtividade. Acredite em mim, tá? Cancelar, gente, é normal. O único ponto aqui que eu falo para vocês é que vocês precisam, de verdade, se comportar como uma empresa para que as pessoas consigam sentir de você uma credibilidade. Por mais que vocês, por exemplo, tenha problema de comunicação, cliente difícil, nunca tem tempo e tudo mais, lembra que você mostrou o seu trabalho? Lembra que você deu sangue ali para poder trazer todo o senso de engajamento, constância, oportunidade para o cliente? Então, você tem que ter uma coisa chamada transparência. Você precisa ser transparente com esse cliente. Você precisa ser leal com esse contrato. E você também precisa mostrar o trabalho feito. E se você teve algum problema, você vai falar a verdade para esse cliente. Porque o que acontece? Eu costumo dizer que a geração de conteúdo você tem dois fatores super importantes para poder gerar memória e significado na vida das pessoas. Que é o quê? Repetição e conteúdo de alto impacto. Aqui, quando a gente fala de cancelamento, a repetição está muito atrelada em você pegar vários clientes, certo? E você repetir os seus processos. Então é muito importante você repetir, só que repetir melhorando. Então, se você não teve uma boa comunicação com esse cliente agora, o que vai acontecer? Você vai se comunicar com o próximo melhor. Então, isso é natural, natural, para você poder ganhar de verdade fôlego, para você conseguir fazer suas coisas e de verdade fazer acontecer por algo que você acredita. E também você precisa gerar ali, quando eu falo de conteúdo, mas eu tô trazendo aqui para a questão do cancelamento, o impacto que é o quê? Mostrar para o cliente que você não tá dando o braço a torcer, assim, sabe? No sentido, muito importante, no sentido de contrato, sabe? Pô, não tá deixando as coisas, sabe, frouxas, entendeu? Não tá, tipo, não, você tá sendo leal com aquilo, transparente. Então você não tá deixando o braço torcer pela minha amizadezinha, tá, 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 tá. Não. A ideia aqui é que você estabeleça de verdade um plano
para que essa pessoa consiga fazer o cancelamento. Para vocês conseguirem fazer o cancelamento, ok, entendeu? De uma forma ok, tá bom? Que não fique ruim nem para um lado nem para o outro. Fechou? Isso é extremamente importante. Foi incrível poder passar esse fluxo com você. A gente falou sobre bastante coisa aqui, hein? Olha isso. Olha isso, fala sério. Eu espero que você tenha gostado. Eu dei o meu melhor aqui para poder te ajudar, tá bom? Eu tô olhando, eu sei que você não tá vendo, né? Mas eu tô olhando isso daqui, ó. Tá vendo aí? Ó, olha o tanto de coisa que a gente fez junto. A gente fez bastante coisa junto. Então, agradeço imensamente. Novamente, deixa nos seus comentários aqui o like e tudo mais. E a gente vai se falando. Vai pro próximo vídeo agora.